Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, meus irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita, pela Web Rádio Ativa Comunicações. Hoje nós vemos nesta primeira leitura o chamado de Eliseu. E nós vimos que tínhamos o profeta Elias, que recebe de Deus a mensagem para preparar Eliseu, para ungir e consagrar Eliseu, como que para aquele que seria o seu substituto. E aqui na leitura fala um gesto de Elias, que é jogar o manto sobre Eliseu, como que dizendo, transferindo a missão até hoje a mim confiada, e agora então Deus te coloca, lança mão de um homem como Eliseu, solícito, e que escuta o chamado de Deus, e que radicalmente abandona o passado e parte para fazer a vontade de Deus. Vemos aqui uma passagem, talvez os estudiosos dizem, né? Eliseu pediu para beijar os seus pais e foi autorizado por Elias. Aqui a gente entende como que fosse realmente se despedir. Falar, estou indo para a missão, tchau. E geralmente, às vezes no Evangelho, quando se fala enterrar os meus pais, os estudiosos dizem que talvez aí Jesus estivesse querendo dizer, aliás, a pessoa que estava falando com Jesus, que não tem nome, é anônima, estivesse querendo dizer, eu vou esperar os meus pais morrer para depois enterrá-los, aí eu vou. Então, ou seja, se o meu pai viver mais 10, mais 15, mais 20 anos, aí eu vou enterrar o meu pai, aí eu vou para a missão. E é interessante, porque às vezes eu olho, o padre, com muito mais que eu, é claro, vê algumas situações parecidas. Às vezes algumas pessoas falam para nós assim, olha, como eu gostaria de entregar minha vida para Jesus, trabalhar na igreja. Mas meus filhos estão pequenos e agora não dá para eu fazer isso. Aí os filhos crescem e a pessoa não vem para a igreja. Aí ela inventa uma outra desculpa. Não, porque agora a minha mãe está velha, então eu tenho que cuidar da minha mãe. Aí a mãe morre. Ah, não, porque agora nós mudamos para uma casa grande, dá muito trabalho. Então sempre está arrumando desculpas para não dizer sim ao chamado de Deus. Depois o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja da Galácia, ele diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu até lembro que teve uma campanha da fraternidade cujo lema era esse. Por que Paulo está lembrando disso? Porque nós somos zero e vezeiro, Jesus nos liberta de uma coisa e a gente agarra em outra. Como esses exemplos que eu dei aqui. Então, o Paulo está dizendo, é para você ser livre. É para isto que Jesus te libertou. E não para você ficar com novas amarras. Jesus tira um fardo pesado das suas costas, aí você vai lá e pega outro e coloca. É isso que nós fazemos às vezes na nossa caminhada de dia a dia. No Evangelho diz que estava chegando o tempo, e Jesus sabia que o tempo estava chegando. Jesus sabia o que esperava ele em Jerusalém. Mas ele disse, vou para Jerusalém. Nós sabemos que hoje, quando nós falamos Jerusalém, nós estamos nos referindo à cidade celeste, aos céus. Por isso que a gente fala, né? Tem até uma música, caminhando eu vou para Jerusalém. Todos nós estamos caminhando para Jerusalém. E Jesus aqui estava caminhando para Jerusalém. Ele estava nessa peregrinação ali com os apóstolos, com os discípulos, nesta viagem. E os apóstolos disseram para Jesus, mestre, o senhor tem certeza que você vai para Jerusalém? Você sabe o que te espera lá em Jerusalém? Você vai ser preso. O povo lá não quer você não. Mas Jesus não fugiu, ele foi, eu vou. E aqui no Evangelho diz que ele mandou precursores. Precursores são aqueles que caminham à frente. Essa semana nós celebramos São João Batista, que é o precursor, preparou o caminho para Jesus. Lá no militarismo, a gente fala que tem lá os precursores, ou um pelotão de precursor.
Ele vai na frente, não só preparando o caminho, mas também ele manda notícias para o batalhão que vem marchando atrás, sobre o que vão encontrar pela frente. Então, geralmente, o precursor é aquele que prepara a comida, arruma um lugar para dormir e tal. Quando o batalhão chega, já está tudo preparado. O precursor também é aquele que manda aviso para o comandante lá atrás: olha, a ponte quebrou, vocês não vão atravessar o rio. Olha, o inimigo está de tocar em tal lugar te esperando. E Jesus, ao mandar os precursores, eles passaram num povoado de samaritanos. E nós sabemos que samaritano não combinava com o judeu. Eles não batiam, não amarravam o jegue no mesmo toco, como diz assim. E eles não foram bem recebidos. E aí, a liturgia diz, né, uma coisa interessante, porque Tiago e João vão chegar para Jesus e dizer: ah, eles não receberam nós bem, não querem, né? Podemos mandar descer fogo, queimar tudo, matar todo mundo? E Jesus disse não. Aliás, Jesus até chama os dois de Boanerges, filhos do trovão, quer dizer, de estourado. E Jesus diz não. Não tem que jogar fogo e matá-los, destruí-los. Jesus faz desta caminhada para Jerusalém uma viagem sem volta. E quando nós estamos aqui dizendo que nós também estamos peregrinando rumo a Jerusalém, nós somos uma igreja peregrina. Nós nascemos e morremos uma única vez, como aprendemos na parábola de Lázaro e do homem rico. Ninguém vai voltar aqui para terminar o que não deu tempo de fazer. Meus irmãos, a nossa igreja não dá marcha ré, não tem a marcha ré, vamos voltar, não existe, é caminhar. Assim como a tua vida, você também não tem como dar marcha ré. Tem gente que tenta, né? Mas não consegue. Não tem como você voltar atrás. Aquilo que faz parte do teu passado, você não muda uma vírgula. E quando a gente diz isto, é para reforçar que a nossa vida não é teatro. A nossa vida não é faz de conta. Tem gente que pensa que é. Lá no teatro tem ensaio. Os atores, atrizes ensaiam. E lá quando se erra, o que faz? O que o diretor faz quando erra? Corta, não é isso? Corta, repete, faz de novo. Na vida não tem isso não. Quando a gente faz coisa errada na vida, ou certo, sei lá o que for, não tem jeito de corta e volta atrás. Ficou grávida, não tem de cortar e desengravidar. Casou, não tem jeito, agora volta para trás e descasa. Caminhamos, lembrando, não existe marcha ré. Depois, Jesus usa uma frase no Evangelho, aliás, ele usa várias, que assusta a gente. Mas uma delas que ele diz assim: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Meus irmãos, significa dizer, em diversas decisões da nossa vida, embora a gente não saiba aquilo que nos espera para frente, sempre nós teremos a tentação de voltar atrás, a tentação de abandonar. Muitos aceitam Jesus, mas ao perceber o peso da cruz, começa a pensar em voltar, em resmungar e voltar ao passado. E isso é um mal muito grande. Quantas e quantas pessoas estão sofrendo hoje porque não conseguem se desgarrar do passado. E tem algumas que guardam até lembranças, como que para alimentar esse passado. Então, voltando para a carta de Paulo aos Gálatas, continua escravo. Eu cito alguns exemplos para vocês entenderem. Imagine um alcoólatra, aquela pessoa que bebe até cair, chega em casa, bate na mulher, bate nos filhos, vomita, e etc. Está bêbado.
Aí um dia ele decide abandonar essa vida. Não vou beber mais. Mas eu vou guardar essa garrafinha de pinga aqui no armário de lembrança. Vai funcionar? Vou guardar a garrafinha de pinga aqui no armário. Não vai dar certo. Se isso é passado, quebra, joga isso fora. O cara mexe com magia negra, mexe com sei lá o que mais. Aí abandona aquilo, nova vida para frente. Mas fica escravo daquele passado. Vai guardar parte do despacho? Não. O cara tem um relacionamento lá com a noiva, com a namorada, sei lá o que, não deu certo, separou, arrumou outra, está feliz. Não, eu vou guardar essa foto aqui que eu tirei com a outra na praia, porque essa praia é tão bonita que eu vou guardar. Vai dar certo? Você vai aceitar? Ela falou que não aceita, tá vendo? Então você toma cuidado. Então veja bem, essa é coisa do passado. Fica preso ao passado e não consegue sair. Então lembre-se disso quando Jesus está dizendo, pôs a mão no arado, olha para frente e vai. Não fica olhando para trás. É isso que Jesus está querendo dizer aqui nessa passagem, quando ele fala de colocar a mão no arado. O radicalismo desse evangelho, ele quer dizer para nós que nós vamos encontrar sofrimentos, dificuldades. Não precisamos caçar. Tem gente que se autoflagela, né? Nas Filipinas parece que fazem muito isso. A igreja não aprova muito isso não, viu gente? Ele vai pegar um chicote e ficar me batendo, aí machuco tudo de sangue, e estou todo ensanguentado. Fala, Jesus, estou sofrendo, Jesus. Não. Mas são os sofrimentos do nosso dia a dia, que a gente vai enfrentar. E aí nós podemos dizer, a Samaria que te espera, os samaritanos que você vai encontrar pelo caminho. Assim como Jesus e os apóstolos aqui encontraram os samaritanos que não compreenderam, que não receberam, que criticaram. Na nossa vida, na tua vida também, você vai encontrar Samarias. Comece a pensar. Qual a Samaria que te espera? Quais são os samaritanos que você vai encontrar pela frente? E ao encontrar esses samaritanos, você lembrar que Jesus, quando caminhava com os apóstolos aqui para Jerusalém, Jesus foi instruindo-os, foi ensinando, assim como hoje Ele caminha conosco através do Seu Espírito Santo na igreja, e Ele vai nos orientando. E assim como lá Ele instruiu, que não deveria tocar fogo para destruir, aqui hoje, Jesus também está a dizer para nós, aqueles que não gostam de nós, aqueles que se declaram nossos inimigos, aqueles que não professam a nossa fé, Jesus está dizendo para a gente não ser intolerante, não querer jogar gasolina e tocar fogo. Não, devemos sim ter reações diferentes da reação de Tiago e de João. Então, quando a gente vê pessoas que criticam a fé cristã, quando nós vemos pessoas que defendem bandeiras que são contrárias à nossa fé, que às vezes invadem igreja, perseguem padres, perseguem pastores, querem, por exemplo, essa política abortista, que isso saiu das hostes do inferno, porque isso não é de Deus. E eu falo claramente isso, são Samarias que a igreja tem que enfrentar. Então não adianta eu querer ir lá e tocar fogo, né? Aliás, eu não sei porque o pessoal que defende isso, quando vai para a rua, as mulheres têm que sair pelada com os peitos de fora, não sei para que isso. Então nós não devemos desejar morte, tocar fogo, não. Devemos sim pedir um único fogo para eles. O fogo do Espírito Santo de Deus. Que é o fogo que queima, que purifica, é o fogo que transforma. Então, vamos, meus irmãos e irmãs, rezar por estes que defendem a morte, defendem pena de morte, defendem eutanásia, defendem aborto. E vou mais além. Nós estamos vivendo hoje o encerramento do Encontro Mundial das Famílias. E esse povo é contra a família, quer destruir a família. E a igreja está rezando hoje, lá com o Papa em Roma, por
todas as famílias do mundo inteiro. Então, para encerrar, eu peço que nós possamos sair dessa liturgia de hoje, olhando para esses ensinamentos de Jesus a caminho de Jerusalém. Pedir a Deus que derrame o fogo do Espírito Santo sobre as nossas famílias. Que derrame o fogo do Espírito Santo sobre aqueles que defendem a morte. Amigos ou inimigos nossos possam ser pessoas transformadas, iluminadas e purificadas pelo fogo do Espírito Santo. Amém?